A palavra do Senhor, em Gênesis 2:18, fala assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Isso é na tradução Almeida. Mas, se a gente pegar no hebraico original, eu não sei ler, mas eu vou ler do jeito que a internet me mostrou, só para vocês entenderem um pouquinho. Lotov heyote ha Adam levado, aecelo ezer kenegdo. Isto é em hebraico. E quando ele fala ezer kenegdo, o que significa ezer kenegdo? Ele significa ezer. Presta bastante atenção. Você está com uma cadernetinha aí? Se você quiser anotar, anote. O que ezer significa? Significa auxílio, socorro, ajuda forte, suporte poderoso. E kenegdo fala, essa outra palavra, ela é linda também. Ela significa correspondente a ele, compatível, diante dele, alguém que está ao lado e não abaixo. Amados, quando o Senhor vira e fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, ele fala, porque quando ele faz o homem, ele fala assim, ele fez tudo e ele achou que tudo era muito bom. Aí ele vira e fala assim, termina de fazer o homem, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E essa auxiliadora idônea é um socorro presente. Aí esse socorro presente que é falado, ezer kenegdo, só é usado para Deus na Bíblia. Vocês têm noção do que é isso? Esse adjetivo que o Senhor colocou, que nós seríamos auxílio e socorro, essa idoneidade que o Senhor trouxe para nós, é algo que Ele é. Na palavra do Senhor, olha, a mesma coisa, eu não vou usar o meu hebraico para vocês não ficarem constrangidas, mas eu quero falar que todas essas vezes aqui, que eu vou passar para vocês aqui, quer ver, ó? Calma lá, vou chegar. Elevo, em Salmo 121, 2, fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí fala, Erzimi Yan Adonai, o meu auxílio vem do Senhor. Então esse Ezer, Esri, que está aqui, é a mesma palavra que ele usou, que ele criaria uma auxiliadora para a mulher, para o homem, um socorro presente. Quando ele vai em Deuteronômio 33:26, fala assim, não há outro, Gessurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. A palavra ajuda também vem de Ezer. Ezer, depende do jeito que você quer. Em Salmos 33:2 fala, a nossa alma espera no Senhor, é o nosso auxílio, o nosso escudo. A nossa alma é Ezer. E só foi usado isso quando o Senhor fez a mulher. Não é usado para outra referência na Bíblia. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que Satanás tentou fazer depois da criação para tentar acabar com a mulher? O porquê que nós mulheres temos tanta batalha espiritual? Às vezes a gente não entende por que a atmosfera espiritual, por que o mundo espiritual, ele é tão agitado quando ele encontra uma mulher posicionada. Olha aqui, quando o Senhor fala em Gênesis 2:18, fala que ele faria uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só que quando ele fez isso, a mulher nasceu num ambiente de presença de Deus. O Senhor estava lá e ele fez a mulher. Aí ele fez a mulher com as próprias mãos. Antes da queda havia comunhão. Havia comunhão com a mulher e Deus. E antes da vergonha havia intimidade. E antes da dor havia relacionamento com Deus. Éden foi o primeiro lugar secreto. O primeiro lugar secreto. E o que aconteceu com este lugar? Satanás veio e ele tentou, e ele agiu sobre trazer dúvida para a mulher. Ele naquele momento, na palavra do Senhor, ele vira
será que foi Deus mesmo que falou isso? O que Deus falou? E ele colocou isso, uma dúvida, atrapalhando a intimidade. Só que Deus, ele vira e ele cria a mulher para ela ser a madre da humanidade, aquela que gera vida, aquela que gera dentro de casa um ambiente de bênção ou de terror, aquela que gera sobre todas as coisas. Quando está na presença do Senhor, bênção; quando está na ausência do Senhor, maldição. E esse poder, minha amada, está em nossas mãos. Uma mulher é o termômetro da casa. Quando nós levantamos e nós estamos assim, todo mundo já olha e já conhece. Mamãe não está bem. Acalma, aguenta. E a gente tem esse poder de fazer a casa virar um caos. Ou, ao meio caos, a gente vira para o marido da gente: meu bem, fica tranquilo, porque nós vamos dar um jeito em tudo. Então nós temos esse poder. Só que Satanás, ele já sabia que quando Deus criou a Ezer, o socorro, a Ezer Kenegdo, para estar como auxiliadora do homem, ele falou: não posso, vou deixar esses dois juntos. Olha o poder que é uma família, um casal sintonizado. Um casal alinhado é uma família estruturada, são filhos estruturados, é uma igreja estruturada, é uma sociedade estruturada. A mulherinha está enrolando. Mas, gente, a gente tem que saber que a gente tem que identificar o inimigo das nossas almas. O pastor Issacar, quinta-feira, ele começou a falar um pouco disso. Eu falei: uau, tudo fala. Porque muitas vezes a gente identifica o inimigo errado. Nós colocamos pais, colocamos pessoas, colocamos amigos, mas Satanás, ele usa das nossas fraquezas para nos machucar. E o inimigo, se a gente vencer aquilo, ele não vai mais usar aquilo, ele vai usar outra estratégia porque aquela foi vencida, mas ele nunca vai parar, até que nós venhamos a estar no paraíso lá com o Senhor. Ele não vai parar. Então eu quero que você entenda que desde o Éden, ele travou uma batalha, uma briga conosco, mulheres. Ele quer acabar com a gente, porque acabando com a gente, ele acaba com a família. Nós levantamos sacerdotes, nós falamos palavras de vida, nós colocamos dentro do nosso lar a posição de cada um. Filho, honra teu pai. Filha, honra tua mãe. O que a palavra do Senhor fala? Para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, a gente tem esse poder. E Satanás, ele quer acabar com esse poder que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nós temos o ventre, que é de gerar, o homem da semente, mas nós geramos. Amadas, você gera. Se você ainda não gerou, eu quero profetizar sobre a tua vida, a tua madre aberta, para você ser fértil e trazer a herança do Senhor, porque o Senhor tem propósito na tua vida. Não aceite o que o inimigo coloca na tua mente. Tome posse, comece a glorificar, comece a dar graça. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então comece a tomar posse. Eu tomo posse. E vai agindo de um jeito que você já tem. Porque o Senhor se alegra com aqueles que são gratos. Amém? Aí, a mulher gera filhos, ambientes, identidade, fé e gerações. Gente, a mulher gera tudo isso. Você tem ideia da responsabilidade que está nas nossas mãos? Que está na tua mão. E você olhando para as tuas mãos, elas estão cheias ou elas estão vazias? Sabe por quê? Vamos lá. O inimigo, ele, em Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com as próprias mãos. Então Satanás, ele quer atacar a identidade feminina. E o pior é que ele tem conseguido. Ele ataca a identidade, aí ele ataca a família, porque a gente não sabe mais quem a gente é. Ele ataca a maternidade e ele vai direto no lugar secreto.
naquele lugar que nos traz alinhamento como mãe, como esposa, como serva e como filha. E é neste lugar secreto que o Senhor quer falar: filha, neste lugar secreto, a tua identidade ela é forjada, o teu caráter é forjado em mim. E muitas vezes a nossa identidade, a Dani, ela virou e falou assim, que muitas pessoas, elas querem formar a identidade delas mediante o que as pessoas vão falar. Amada, você é o que Deus quer que você seja. O Senhor te fez a imagem e semelhança dele. Você é separada, você é única, você é exclusiva. Satanás quer colocar que nós somos gordas, que nós somos feias, que nós não conseguimos, que nós não conhecemos. Ei, você é criação perfeita. Então abraça essa criação e fala: Senhor, hoje eu me enxergo no espelho porque eu vejo a tua imagem e semelhança. Eu não vejo os meus defeitos, mas eu vejo Cristo que me remiu. A gente precisa saber quem nós somos em Cristo, amadas. Nós precisamos, porque Satanás, ele quis, desde o Jardim do Éden, ele foi lá na identidade de Eva. E, gente, Satanás entrou na identidade de Eva de um jeito que até hoje nós mulheres somos motivos de chacota. E vocês sabem disso. E não vem do reino, vem do inimigo. Aí tem umas piadinhas: nossa, quando eu chegar no céu eu vou entrar lá, vou ver o que a Eva está fazendo lá. A gente não sabe onde é que a Eva vai estar. Mas Satanás, ele vai e ele quer colocar que nós somos diminuídas, como se nós não fôssemos dignas de respeito, como se nós não fosse aquela que gerou uma família, aquela que gerou uma sociedade, que gerou uma humanidade. Quer colocar coisas pequenas em relação a isso. Ei, o Senhor viu talento em você. Você é mãe porque o Senhor viu potencial em você. Você casou porque o Senhor viu o potencial de uma família em você. Então, em nome de Jesus, saiba o quão especial você é. Não deixa o inimigo fechar isso. Aí, imagina, Ezer. Você é um Ezer. Socorro presente, auxílio poderoso na tua casa, na sociedade, na tua igreja. Mulher, nós temos muito poder. Nós temos um radar que o Senhor derramou sobre nós. Muitas vezes a gente quer pegar tudo e fazer tudo. Só que esse tudo que a gente vai fazendo, eu creio que são muitas vozes que vão nas nossas mentes. Andamos num tempo de ativismo. E esse ativismo que a gente vive, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós estamos vivendo uma vida de palco. Uma vida de aparência. Quando eu me acordo e eu me olho no espelho, eu não sou essa pastora Zali que vocês estão vendo. Sou inchada, descabelada. Ai de mim de não passar uma base. Mas vocês acham que eu vou lá acordar e tirar uma foto para vocês verem quem eu sou? Só que tem gente que acredita que eu sou assim. Porque a gente acredita que essas blogueiras são assim. E a gente acredita que elas são assim. E, gente, existem muitas pessoas, principalmente no bootcamp, tá? Não ia falar não, agora eu vou falar. Eles mandam a foto lá. Aí a gente começa a ver as fotos. Quem é essa daqui quando a gente vê lá? Saberá quem foi no bootcamp, tá? A gente, mas é aquela... Não acredito. Não acredito. Ela não é, gente. Fala que eu tô mentindo. Gente, só que tem gente que olham essa mentira que a internet lança e acredita que aquela mentira é verdade absoluta. E coloca em mulheres traumas, depressão, complexo de inferioridade. Começa a achar que a tua vida não é certa. Por quê? Porque a vida daquela ali é perfeita. Aí você vai, passa um tempo, um casamento maravilhoso, perfeito. Eu quero te dizer, quem tem muito tempo para ficar filmando tudo, não tem tempo para viver. Você está entendendo? Então você precisa
viver, você precisa enjoy o que Deus tem te presenteado. Enjoy. Você está sentada com teu marido no restaurante, enjoy ele. Não, eu vou tirar foto do meu prato. Enjoy o teu marido. Enjoy. Gente, o negócio está tão sério, tão sério. Eu estou falando por mim, tá? Não estou falando por vocês, não. Se acontecer de vocês serem igual, eu estava no aeroporto e comecei a ficar no celular. Estou no celular, tá. Daí a pouquinho me veio um negócio assim. Se estourarem uma bomba aqui, você for a única sobrevivente. Estou falando sério, isso veio para mim. Você teria como depor quem foi que fez alguma coisa? Gente, a gente não vive mais o que está à nossa volta. Podia estar o cara da bomba do meu lado, eu não ia saber que era ele. E quantos de vocês não seria também? Vocês estão entendendo? A palavra do Senhor é bem clara quando Ele fala, vigiai e orai. Porque o vosso adversário está ao teu derredor. Então nós temos que vigiar e policiar. Porque o inimigo, ele está em todas as áreas, em todos os lugares, querendo nos tragar. Então nós temos que ser vigilantes. Vigilantes com rede social, vigilantes com trabalho, vigilantes em tudo. Amém? Lá, saiu daqui, que eu quero passar tudo. Eu anotei para passar tudo. Eu não quero perder nada. O lugar secreto, ele restaura a identidade. Presta atenção. Em Salmos 91 fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? A sombra do Onipotente descansa. Aí, o lugar secreto é um lugar que Deus cura, que Ele fortalece, que Ele restaura e que Ele renova a sua identidade. Amados, quantos jovens estão com a identidade deformada por tantas coisas que receberam? E nós precisamos estar com a nossa identidade firmada. Porque se nem nós temos essa afirmação na nossa identidade, o que nós vamos passar para os nossos filhos? Ezer, o Senhor te chamou para ser socorro e auxílio. Essa responsabilidade está na minha e na tua mão. Então a gente precisa de entender qual é a nossa responsabilidade. A mulher que vive no secreto, ela não perde seus valores, ela não vive pela aprovação de pessoas, não negocia a sua essência. Ela se torna forte espiritualmente. Gente, a mulher no secreto, ela não é levada por ventos de falsas doutrinas. Ela lê a palavra, ela medita na palavra e ela é testemunho por onde quer que ela vá. E ela traz luz aonde quer que ela esteja. Você tem feito diferença aonde você está indo? Ou a diferença que você tem feito é afastar as pessoas da presença de Deus? Porque a pessoa vira e fala assim, se aquela ali é cristã, prefiro nem ser. Será? Porque muitos são crentes de vir na igreja no domingo, vão lá, batem o cartão, mas a vida não condiz com uma serva de Deus. E você é socorro e auxílio. Você precisa ser vigilante, porque o Senhor, Ele confiou a nós isso, amada. Aí a palavra do Senhor, Deus, Ele está chamando de volta para a gente ir para o jardim, para a gente ir para o secreto. Ele está chamando de volta para a gente ser a verdade da essência que Ele criou. Você imaginou quem é você? Eu sou o socorro. Eu sou o auxílio do meu lar. Eu sou a calma. Quando a minha casa está ansiosa, eu dou palavras de vida. Eu dou palavras de refrigério. Eu dou palavras que vai mudar a atmosfera da minha casa. O meu ministério é Bluma Humans. Por quê? Blooming é florescer. E por que foi esse ministério? Porque eu creio que nós, mulheres, florescemos em todas as estações. Nós nos reinventamos. Se tem crise, a gente faz um bolo para vender, faz pão de queijo, a gente limpa a casa, a gente vai lavar carro, a gente se vira, a gente pega a força da onde não tem, se reinventa e faz.
E a gente, no silêncio, a gente supre muitas vezes a necessidade do lar. Eu quero dizer a você que a prosperidade do teu lar está nas tuas mãos, mulher. A prosperidade está em como você gerencia a tua casa. No secreto, a gente tem que entender e pedir para o Senhor nos dar direcionamento do que fazer. Coisa simples. O Senhor, Ele não quer te visitar. Ele quer estar com você. Ele é morada em você. Você está no supermercado, Senhor, o que eu devo comprar? O que eu devo fazer? Senhor, me ajuda. Você vai guardar a tua compra? Senhor, me ajuda a ser próspera aqui em casa. A banana está verde, não joga fora, faz uma torta de banana. Compra o essencial, pega as carnes, divide em partes pequenas para você não descongelar tudo e perder. Só que aqui a gente joga muita coisa fora. Nós estamos numa terra que emana leite e mel. Eu acho que todos nós precisaríamos ir para a África, precisaríamos ir para um lugar, porque a gente esquece da onde a gente veio, e essa fartura que a gente vive, a gente joga muita coisa fora. Seja uma mulher que prospere o teu lar. Seja uma mulher prudente que edifica o teu lar, que ensina os teus filhos a darem valor nas coisas, que ensina a tua casa a ser excelente. Nós temos isso. Se você chega na tua casa hoje, minha amada, e a tua casa, o teu guarda-roupa está todo bagunçado, eu quero que você pense em você chegando na tua casa. A pia da cozinha está toda bagunçada. Aí, você vai, a toalha está jogada no chão, a tua cama está toda desarrumada porque você não arrumou, o teu banheiro está com a tampa do vaso levantada, a pasta de dente está aberta. Você entra dentro da tua casa. E quando você entra dentro da tua casa, o que acontece? Você já fica triste porque a tua casa está bagunçada. Aí já vai dando aquela agonia em você, e a tua família sente a mesma agonia. Então aquela paz que era para estar dentro da tua casa, porque eu não sei se vocês percebem, se uma pia está suja, eu vou jogar só mais um garfo, só mais uma caneca, mas se a tua pia está limpa, automaticamente um copo você lava, um outro você faz. Se você não faz, passa a fazer. Amém? Primeiro gigante que você mata quando você levanta é arrumar tua cama. E quando você chegar em casa, você vai saber, o meu dia já foi vitorioso, porque o primeiro gigante eu já matei. Mulheres, disciplina faz a gente ser próspero. Limpeza, a organização da tua casa demonstra o que está dentro de você. A bagunça que está dentro de você é manifesta em tudo que está na tua casa. Aquele conflito, pastor, eu não sei quem eu sou, eu cheguei aqui, no Brasil eu era advogada, aqui eu sou house clean, me chama atenção porque eu não sei limpar um vaso, e aquilo vai bagunçando a tua mente, e você fica perdida porque a tua identidade ela foi machucada. Você era uma pessoa que mandava, hoje você é mandado. Você era uma pessoa que era importante, hoje você é mais um no meio da fila do pão. E aí? Eu quero te dizer que o Senhor te chamou para moldar o teu caráter. Quantos de vocês não estão aqui e às vezes tratou a secretária do lar de um jeito agressivo, e hoje você é essa pessoa? E quando você volta para o Brasil, você dá valor a essas pessoas, você respeita e você fala. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos brasileiros, Martas, que vêm lá do Brasil, chegam aqui e vão sentar em mesa de restaurante, que Deus tenha misericórdia da minha vida. A gente fica constrangido da forma que eles tratam os atendentes. Alguém já viu isso? Isso me constrange porque eu já fui atendente, eu já fui a house clean, eu já fui aqui passou roupa, eu já fui aqui, trabalhei limpando casa há 10 anos. Depois eu fui para a escola, fui para a clínica, escola de estética, e hoje eu tenho uma clínica, mas não foi assim sempre. Então o Senhor, Ele forja o nosso caráter, Ele forja tudo isso para quê?
para nos fazer pessoas melhores para o reino. O Senhor traz prosperidade para você, para te fazer melhor para o reino. Quando você começa a negociar as coisas do reino com as coisas de casa, você pode ter certeza, vai vir avalanche dentro do teu lar. Aquela prosperidade que você pensa que é maravilhosa, que você está rico, começa a dar problema em você mesmo, uma depressão, uma ansiedade, um burnout. Começa a vir um monte de coisa, por quê? Porque o Senhor não nos fez para ser escravo do dinheiro. Não nos fez para ficar assim. Ele nos fez para ser servos e filhos. Ele nos fez para ter relacionamento. Só que a gente vive tão atarefado com as bênçãos que Deus nos deu, que aí acabou. As coisas são prioridades. Teve um dia que eu estava na clínica. É que a minha xícara está aqui, não é minha xícara não, tá? Eu vou tomar uma virada. Aí, eu estava com um problema no meu trabalho. E eu tinha que pagar uma conta. Cara, eu não dormi a noite inteira. Eu não dormi. E não era nem grandes coisas, porque eu podia tirar do Saves para pagar lá, mas me tirou o sono. Aí tirou o sono e eu não conseguia dormir. E vinha aquele negócio. Alguém já sentiu essa coisa para pagar conta? Aí o Senhor virou para mim e falou assim: você sabe essa ansiedade que você está sentindo? Eu queria que você sentisse pelas minhas almas. Sabe esse não conseguir dormir? Eu queria que você sentisse pelas minhas almas. Gente, foi um tapa na minha cara, porque eu nunca perdi noite de sonos assim. E o Senhor fala, quantas pessoas não estão precisando de ouvir o que eu penso que não é grande coisa. Quantas pessoas, Ezer, estão precisando do teu abraço, porque estão numa terra que só tem carência de amor. Quantas pessoas estão esperando um bom dia teu, uma palavra tua de falar, não desista, vai dar tudo certo. Muitos estão precisando. E o Senhor conta conosco, mulher. Aí, vamos lá. O Senhor tem chamado para que mulheres venham voltar ao secreto. Mas, pastora Zali, qual que é o segredo? Qual que é o segredo do secreto? Amados, conversão, estar bem na presença de Deus, não é performance. Porque eu posso pregar muito bem, ser aquela pastora que eu falo, que eu tenho eloquência para falar, que eu tenho não sei o quê. Eu sou uma pastora brincalhona, eu sou palhaça, eu esqueço o que eu falo. Às vezes eu estou pregando, eu troco o nome de Isaú com Jacó e não sei o quê, eu começo a rir de mim mesma. Essa sou eu. Se eu chegar aqui e fingir ser quem eu não sou, não é o que Deus quer que eu seja. E o Senhor quer que você seja você. O Senhor quer forjar a tua identidade, a que Ele fez, não a que Satanás está deformando. Ele quer falar, filha, a tua identidade é completa, é absoluta e é perfeita, mas você esqueceu dela, você tem renunciado a ela, e eu quero trazer de volta a tua identidade, a que eu fiz. Aqui quando você estava no ventre da tua mãe, eu soprei vida. Essa identidade, a identidade de Cristo. Aquela que Ele fala, essa é minha filha amada. Aquela que Ele tem orgulho. O Senhor espera e Ele conta com isso. Aí, a chave para voltar no lugar secreto. Pastor Azali, o que é a chave para voltar no lugar secreto? Como que eu faço, pastor? Eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu quero ser esse socorro presente, eu quero ser esse Ezequiel, eu quero ser auxílio, mas eu não consigo, porque eu não consigo nem me ajudar, pastora. Às vezes você é pastora, eu sou pastora, mas é tanta cobrança, é tanta gente que olha para você e imagina que você é uma perfeição, que a sua vida é perfeita, que a tua família é perfeita, que tu está 100%. E nem sempre está. Como Eliane falou, no secreto
a gente vence esse gigante. No secreto, a gente vence a enfermidade. No secreto, a gente é renovado as nossas forças. No secreto, o Senhor foge o nosso caráter. Amado, toda mulher que correr, que assumir, que largar tudo. Mas o Senhor colocou talento, colocou força e colocou em nós resistência. Você consegue, você pode, porque se você estiver sozinha, você não vai a lugar nenhum. Mas com Ele te leva longe. Quando você não consegue mais, Ele te carrega nos braços e fala: filha, vem, eu vou te ajudar. Gente, quantas vezes eu senti vontade de desistir. Quantas vezes eu olhava e falava: Senhor, eu não consigo, eu não quero. E o Senhor vinha e Ele falava: mas eu conto com você. E Ele conta com a gente. Quantas vezes eu virei e falei: Senhor, eu não tenho nada para falar para aquelas mulheres. Porque a minha primeira vez que eu fiz o Ministério de Mulheres, eu fiz o meu primeiro chá. Aí foi umas americanas. E eu não falava nem bye. E não apareceu ninguém para me ajudar. Eu fiquei sozinha. Aqueles americanos chegaram e eu fiquei desesperada. Me deu um desespero. Gente, quando eu falo desespero, é ataque de pânico. Vocês não têm noção. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Sabe por quê, mulheres? Eu vou abrir meu coração para vocês. Porque nós cobramos muito para alguém fazer. Mas você não faz. Você quer que alguém se levante e faça a diferença? Você quer ser servido. Quantas vezes eu já fiz coisas e mulheres da igreja não vieram? Pessoas que precisavam não vieram. Eu faço meu book club e eu trabalho em muitas áreas. Eu falo de menopausa, eu falo de um monte de coisa, eu falo de depressão, falo de um monte de coisa. Tem adultério, tem coisa de criança, que é coisa séria, a gente vai falando tudo. Aí a gente vai lá e a gente passa por uma cura e a gente é restaurado. Aí a pessoa vem: pastor, eu preciso de auxílio. Eu falo: menina, Deus está trazendo um banquete para nós. Quem vai no book club sabe do que eu estou falando. E traz um banquete, Ele traz renovo, Ele traz revelação, Ele traz... A gente sai de lá revigorada. E Ele traz amizade. E Ele traz alinhamento entre as mulheres. Só que às vezes a gente cobra e a gente não vai. E isso, por que eu estou falando isso? Porque o secreto é da mesma maneira. O Senhor está lá, com tudo preparado para você, mas você não vai. Como que Ele vai te entregar? Aí você chega: mas Senhor, eu faço isso. Filha, vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados. Ele vai dar alívio, Ele vai dar descanso. Mas você fala e não age. O secreto é um lugar de atitude. O secreto é um lugar de silêncio. O secreto é um lugar de dependência. O secreto é um lugar que Deus cura, mas Ele precisa da tua atitude. Se você não tiver essa atitude, não tem como Ele fazer isso. Então, o inimigo, ele tenta ocupar, olha o que ele tenta ocupar: a mente, ele tenta ocupar o teu tempo, as emoções, as distrações. Sabe por quê? Porque ele sabe, quem perde a intimidade começa a perder a identidade. Aí você é levado pelo que as pessoas falam. Não é o que Deus tem a teu respeito, é o que as pessoas falam. Então, no lugar secreto, Ele vai restaurar a tua identidade. E aqui, a chave continua sendo fome pela presença, rendição, silêncio diante de Deus, um coração disponível. Lugar secreto não é um lugar físico, é um lugar de rendição aqui de dentro. O teu secreto, você pode estar no meio de todo mundo. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de algo bom, o teu secreto está lá. Hoje eu estou aqui, eu olhava para vocês, o meu secreto foi: Pai, eu estou em gratidão por tudo que o Senhor está fazendo na Conferência das Mulheres. Por cada mulher que o Senhor trouxe, por cada pessoa que está aqui.
E isso engrandece o meu coração e eu falo, mas eu não falei em som audível para ninguém ouvir. Mas o Senhor sabia que no meu secreto o meu coração estava grato. E a gente pode ser assim na vida da gente. Gente, quantas vezes eu estou em casa, eu sento na mesa, que o meu tempo com o pastor Marcelo é no café da manhã, eu olho para o lado, eu olho a minha casa linda. Minha casa é linda, gente. Maravilhosa, ela é a minha casa, é o presente que Deus me deu. Aquela almofada que está lá é a que eu comprei porque eu gosto. Se ela tem flor, se ela tem quadrado, ela é linda, é minha. E a tua também é. E eu olho e falo assim: Deus, obrigada, porque eu cheguei nessa terra com uma malinha. Uma malinha. E quando eu cheguei nessa terra, eu ia na igreja. E a minha filha Maíla, ela ia para a salinha das crianças. E teve um dia que ela falou que ela não queria mais ir. Não queria mais ir, não queria mais ir. Eu falei, uai, por que ela não quer ir? E ela não me falava por quê. E quando eu cheguei, a minha mãe havia feito uns vestidos, que a minha mãe era costureira. Um vestidinho lindo. Aí, um domingo a Maíla usava um, outro domingo ela usava outro. Um domingo ela usava um, outro domingo... Às vezes eu esquecia, ela usava um domingo sim, a mesma roupinha, né? Mas tudo bem. Aí uma menininha virou para ela, você não tem outra roupa? Aí eu virei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? No Brasil eu dormi em cama king. No Brasil meus filhos tinham cama especial. Eu tinha uma secretária. Eu tinha tudo. O que eu estou fazendo nessa terra? E às vezes você está perguntando isso. Mas o Senhor vira e fala assim, você está aqui, porque eu vou forjar o teu caráter. E eu vou te usar. E eu vou te levar. E Ele falou que eu ia me levar para muitas nações. Eu fui para uma, 2, já fui para 3. Daqui uns dias eu vou para outro canto, ó. É só o ter seguidor. E o povo vai me conhecer. Não, mas é o Senhor que falou. É uma promessa que Ele falou que iria para os 4 cantos. E eu creio. E eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor tiver, o Senhor me usa. A verdadeira transformação, amadas, não começa em um palco. A verdadeira transformação acontece no secreto. Performance não leva, não mantém ninguém muito tempo. Você cansa de viver uma mentira. Você cansa de viver uma falsa conversão. Você cansa de ser uma identidade que não é tua. E muitas vezes eu vi no Instagram um pessoal fazendo um negócio mais ou menos assim, você tendo que entrar em algum lugar, e para você caber naquele lugar, você é meio que quebrado, para você se encaixar naquele lugar. E eu quero te dizer que lugar nenhum que tem que te quebrar é um lugar que você é bem-vindo. O Senhor, quando você entra no lugar do Senhor, você é restaurado. E todos os quebrados que o mundo te deu, Ele traz cura, Ele traz restauração. E Ele traz para você a identidade de Cristo. E Ele quer isso para nós. Quer ver? E agora o meu remédio acabou o efeito, que a alergia veio com vontade. Mas a chave continua sendo fome pela presença, rendição, silêncio diante de Deus e um coração disponível. Um coração disponível. O Senhor tem buscado Ezer Kenegdo. Quem já tinha ouvido falar disso? É maravilhoso, não é? É transformador, é uma coisa assim, quando eu olhei, eu falei, gente, como Deus pensou na mulher. Como Ele confiou em nós para fazer tantas coisas. E eu quero que em nome de Jesus, que a gente possa saber da importância disso. Saber que o Senhor, Ele tem propósito nisso.